Pronto, pessoal. Estão vendo a minha tela aí? Sim. Oi, turma. Ok. Sim, Então, tô vamos lá. vendo. Tudo bem, então vamos lá. Vamos ver se a gente começa, então. Então, essa é a nossa primeira questão, que ela diz o seguinte: observe os recipientes abaixo em formato de paralelepípedo, cujas medidas internas encontram-se indicadas. Então, aqui, vocês podem observar, tem dois recipientes em forma de paralelepípedo, e as medidas de cada um está aqui ao lado: 18 centímetros, 1 decímetro, 15 centímetros, 12 centímetros, 15 centímetros e 2 decímetros. Tá? E aí continua o problema: duas torneiras, uma para cada recipiente, abertas ao mesmo tempo, lançam a mesma quantidade de água por minuto nesses recipientes. No momento em que o recipiente de menor volume enche completamente, fecham-se as duas torneiras. Nesse momento, considerando que ambos os recipientes permanecem nas mesmas posições indicadas nas figuras, a água está a que distância em centímetro da borda superior do recipiente de maior volume? Ora, primeiro, né, pessoal, é bom a gente ver qual dos dois recipientes é o maior. Porque aqui, assim, a gente olhando, no primeiro momento, a gente pode se confundir, achar que esse é maior que esse, sei lá, vamos ver. Então, a questão ela dá os dois recipientes, e aqui eu vou chamar esse aqui de recipiente 1 e esse aqui de recipiente 2. E aí, eu vou calcular o volume do recipiente 1. O volume do recipiente 1 vai ser a multiplicação dessas medidas aqui. Então, eu tenho 18 centímetros vezes esse 1 decímetro é igual a 10 centímetros, né? Então, 18 vezes 10 vezes 15 centímetros. Esse valor aqui dá 2.700 centímetros cúbicos, se eu fizer essa multiplicação aqui. O recipiente 2, o volume dele, vai ser 12 vezes 15, e esse 2 decímetros é a mesma coisa que 20 centímetros. Então, quando eu faço essa multiplicação, eu chego a um volume de 3.600 centímetros cúbicos. Tudo entendido até aí, pessoal? Tudo bem? Tudo bem. Ok. Então, aí, o que que ele fala? O que que o problema fala? Que as duas torneiras começam a encher os dois recipientes, e que vai ter um momento que o recipiente maior vai ficar completamente cheio. Então, a gente já viu aqui, pelos volumes, que o recipiente 1 vai encher primeiro que o recipiente 2, porque o recipiente 1 tem 2.700 centímetros cúbicos e o 2 tem 3.600. Então, quando o recipiente 1 estiver totalmente cheio, as torneiras vão ser fechadas, e aí ainda vai faltar uma altura aqui, para encher o recipiente 2. Então, como é que eu posso pegar essa altura? Primeiro, eu vou fazer o seguinte, quando o recipiente 1 já estiver cheio, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar
3.600, que é o volume do recipiente 2, e diminuir de 2.700, que aí isso aqui ele já vai ter enchido junto com o recipiente menor. Então, para o recipiente 2 encher, vão faltar ainda 900 centímetros cúbicos. Esses 900 centímetros cúbicos, eles são calculados da seguinte forma, ó. Isso aqui é volume que falta para encher esse recipiente 2 aqui. Então, esse 900 vai ser igual a quem? Vai ser igual a 12, que é essa medida aqui, vezes 15, que é essa aqui, e vezes a altura, que eu não sei quanto é essa altura que falta para encher, né? Então, por isso que eu armei essa conta aqui assim. Quando eu faço essa multiplicação de 12 por 15, dá 180. Então, essa altura que falta vai ser 900 dividido por 180, que dá 5 centímetros. Então, ó, nas nossas respostas, a gente observa que aqui na letra A tem a resposta correspondente aos nossos cálculos. Então, a resposta dessa primeira questão é a letra A. Entenderam isso aí, turma? Sim. Todos fizeram essa questão? Acertaram? Sim. Que bom, que bom. Então, vamos à nossa segunda questão. A nossa segunda questão, ela fala o seguinte. Floresbella trabalha em uma grande estufa de flores de uma fazenda, cuidando de 6 tipos diferentes de flores. Cada uma delas requer cuidados diferenciados. Sendo assim, ela cuida do primeiro tipo de flor todo dia, do segundo tipo a cada 2 dias, do terceiro tipo a cada 3 dias, e assim sucessivamente até o 6º tipo de flor, que ela cuida a cada 6 dias. No dia 18 de março de 2016, coincidiu de Floresbella cuidar de todos os 6 tipos de flores. Ela decidiu, então, que nos próximos dias que isso acontecesse, iria contratar uma pessoa para lhe auxiliar, que cobra R$ 40 a diária. Quanto Floresbella irá gastar até o final de 2016 com a contratação desse auxiliar? Bom, então, se nós formos observar esse problema, existem 6 tipos de flores que a Floresbella cuida em dias diferentes. Um tipo de flor, ela cuida todo dia. Nos outros, ela cuida em dias diferentes, né? Então, ela tem aqui, como informou o problema aqui, ó, o primeiro tipo de flor, ela cuida todo dia dele. O segundo tipo, ela cuida a cada 2 dias. E aí ela vai dizer, né, que a cada 3 dias ela vai cuidar do terceiro tipo de flor. A cada 4 dias, né, ela vai cuidar do 4º tipo de flor. Então, ela quer saber, o problema quer saber quanto Floresbella vai gastar para contratar um ajudante para ajudá-la a cuidar das flores nos dias em que esses cuidados forem os mesmos. Por exemplo, quando coincidir, aquele dia que coincidir de Floresbella ter que cuidar de todas as flores ao mesmo tempo, ela não vai dar conta, vai precisar de ajudante. Aí ela quer saber, então, quanto ela vai gastar se a diária do ajudante custa R$ 40. Até final do ano, quanto ela vai gastar, né, para pagar o ajudante. Olha, então isso é um problema, né, pessoal, de MMC, mínimo múltiplo comum.
eu tenho 6 tipos de flores e para um tipo de flor eu cuido todo dia dele, para o tipo 2 eu cuido a cada 2 dias. Eu quero saber quando é que vão coincidir os dias. Então, eu vou achar o mínimo múltiplo comum entre 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quando eu faço a decomposição em fatores primos, eu posso ver assim, ó. Isso aqui pode ser por 2, aqui repete o 1, o 2 por 2 dá 1, repete o 3, 4 por 2 dá 2, 5 por 2 repete o 5, 6 por 2 dá 3. Ainda posso dividir por 2, né? E aí vai ficar, vou repetir, quem já for 1, o 3 não dá, repito, 2 por 2 dá 1, 5 por 2 dá 5, 3 por 2 dá 3. Vou dividir por 3 e vou ficar aqui, 3 por 3 dá 1, 5 não pode, repito, 3 por 3 dá 1. Aí vai ser por 5. Quando eu fizer isso, esse 5 por 5 dá 1, os outros eu repito aqui. Então, o MMC aqui vai ser quem? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 dá 4 vezes 3, 12, vezes 5, 60. Então, o que vai acontecer? Ó? Pois não? Na hora de fazer essa multiplicação, eu multipliquei 5 por 2 e 2 por 3. Daí depois eu fiz a multiplicação, que ficou mais fácil. Ok, você fez 5 vezes 2, é isso? Sim. Que deu 10, né? Aí 3 vezes 2, 6, 6 vezes 10, 60, é isso? Isso mesmo. Muito legal, muito bem, muito bem. O resultado é o mesmo e é bom vocês terem esses raciocínios rápidos e que facilitam mais a vida de vocês. Legal, legal. Então, olha só, o problema nos dá como referência aqui que no dia 18 de março, a Flores Bela cuidou de todas as flores ao mesmo tempo. E aqui, pelo MMC, a gente viu que ela só iria cuidar de todas as flores ao mesmo tempo a cada 60 dias, ou seja, 2 meses, né? Então, ó, se em 18 de março ela cuidou de todas as flores juntas, qual vai ser o próximo mês que ela vai cuidar de todas as flores juntas? Vai ser em maio, né? Porque depois de março eu tenho abril e maio, que é a cada 2 meses, ó, que é a cada 60 dias. Então, em maio, ela vai gastar R$ 40 com ajudante. Depois de maio, vai ser quando? Março, abril, maio, junho, julho. Então, em julho, ó, ela vai gastar mais R$ 40. Aí, julho, agosto, setembro. Setembro, mais R$ 40. Pô. Outubro, novembro. Novembro, mais R$ 40. E aí, dezembro, janeiro, já vai passar para o outro ano, né? Então, quando a gente faz o somatório desses valores aqui, ó, eu tenho que o custo dela para o ano de 2016 com ajudante vai ser de 40 vezes 4. E 40 vezes 4, né, dá R$ 160. Então, quando a gente observa as respostas, nós vemos aqui na letra A resposta que coincide com os nossos cálculos. Então, essa questão 2, a resposta dela é a letra A. Entenderam essa questão, turma? Sim. Hoje vocês estão mais caladinhos, mas estão cansados? Sim, ok, Lucas, beleza. Então, vamos lá. Vamos para a terceira questão. A terceira questão, ela fala de 3 sócios, né? 3 sócios da empresa de turismo Viaje Bem,
resolveram encerrar as atividades da empresa, dividindo entre eles o único patrimônio restante, 40 ônibus. Os veículos são iguais e não poderão ser vendidos, trocados ou desmontados, mas apenas entregues em quantidades inteiras a cada um dos sócios, nas seguintes frações: meio do total de ônibus para o primeiro sócio, 1/4 do total de ônibus para o segundo sócio, né? Então, é meio do total de ônibus para o primeiro sócio, 1/4 do total de ônibus para o segundo sócio e 1/5 do total de ônibus para o terceiro sócio. Nessas condições, pode-se afirmar que... E aí vamos lá para a resolução do problema. Então, o patrimônio, que são 40 ônibus, né? Os 40 ônibus são repartidos por 3 sócios da seguinte forma, ó. O primeiro sócio vai levar meio. Então, meio de 40 é meio vezes 40, é a mesma coisa, ó. Se eu fizer aqui as devidas simplificações, né? Eu vou ter, então, que o primeiro sócio, 40 por 2, dá 20. Levou 20 ônibus. O segundo sócio, ele vai levar 1/4. 1/4 de 40. Se eu fizer a simplificação aqui por 4 também, então o segundo sócio, ele vai levar 10 ônibus. E o terceiro sócio, ele vai levar 1/5 de 40. Se nós fizermos aqui as simplificações, o terceiro sócio levou 40 por 5, dá 8 ônibus, né? 8 ônibus. Então, quando a gente vai somar, ó, se eu for somar aqui, o primeiro sócio pegou 20 ônibus, o terceiro 10, 30, e o terceiro sócio, 8 ônibus. Então, 10 mais 20, mais 10, 30, mais 8, foram repartidos entre eles 38 ônibus. E aí eu vou ver as alternativas. Nas alternativas, eu tenho aqui o seguinte: a letra A diz, um dos sócios receberá mais de 20 ônibus. Isso não aconteceu, né? A letra B diz o seguinte, nenhum dos sócios receberá menos de 10 ônibus. Isso também não está correto, porque esse aqui recebeu menos de 10 ônibus, o sócio 3. A letra C diz assim, seriam necessários mais ônibus para que cada sócio recebesse sua fração. Não é verdade, porque foram repartidos 38 ônibus, ainda sobraram 2 ônibus. A letra D diz o seguinte, cada sócio receberá sua fração e ainda sobrarão ônibus. Olha, essa aqui é verdadeira, porque cada sócio recebeu sua fração, como nós vimos aqui, e o total de ônibus repartidos foram 38 e ainda sobraram 2 ônibus. Então, essa aqui já pode ser a nossa alternativa. A letra E diz assim, a quantidade de ônibus que sobrará após a divisão equivale a 1/10 do total. 1/10 de 40 é 4. Na realidade, sobraram 2 ônibus e não 4. Então, a nossa alternativa certa aqui, exatamente, o Enzo já colocou aí, ó, nossa alternativa D de dado. Muito bem. Então, a resposta certa dessa questão é a letra D de dado. Muito bem. Alguma dúvida aí, turma? Não, né? Não. Então, vamos então à nossa outra questão. Vamos à questão de número 4, né? Que é a questão 12 da prova aqui, que fala o seguinte, ó. Um recipiente na forma de um paralelepípedo com dimensões internas de 20 centímetros por 10 centímetros por 5 centímetros contém 8 cubos de gelo com dimensões de 3 centímetros
por 3 centímetros por 3 centímetros. Despeja-se no recipiente 800 ml de refrigerante. Podemos concluir que... Bom, aí vem lá as alternativas que a gente vai ter que analisar. Para analisar cada alternativa, primeiro vamos ver qual é o volume que cabe nesse recipiente. Então, o volume do recipiente aqui, ó, com essas dimensões, vai ser 20 vezes 10 vezes 5. Então, quando eu faço essa multiplicação aqui, pode ser 5 vezes 10, 50 vezes 20, dá 1.000. Então, o volume do recipiente é de 1.000 centímetros cúbicos. Ora, quanto vale o volume de gelo aqui? Ó? Eu tenho 8 cubos de gelo, então 8 vezes essas dimensões aqui, ó, 3 vezes 3 vezes 3, que é a dimensão de cada gelo. Então, quando eu faço isso aqui, eu vou ter 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, vezes 8, 216 centímetros cúbicos. Então, eu tenho, só de gelo, eu tenho um volume de 216 centímetros cúbicos. Eu sei que 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. Então, ó, foi despejado no recipiente mais 800 ml, que equivale a 800 centímetros cúbicos. Então, na realidade, o volume de gelo mais o volume de refrigerante é o seguinte, é 216 mais 800, que é 1.016 centímetros cúbicos. Ora, por aqui, a gente já observa, ó, que 1.016 é maior que 1.000, né? Por aqui, ó, 1.016 é maior que 1.000. Então, esse volume aqui já vai estar ultrapassando o volume do recipiente. Então, se eu for avaliar as alternativas, ele diz o seguinte, 18 ml de refrigerante irão transbordar. Falsa, Então, 16. exatamente, exatamente. Então, não é 18, são esses 16 aqui que a gente tem a mais. Ó. Então, a resposta dessa questão, né, é a letra E. 16 ml de refrigerante irão transbordar. Não dá para colocar mais 16 ml, o recipiente ficará completamente cheio sem transbordar. Não é verdade, que nós vimos aqui que esse volume é maior que esse. Ainda é possível colocar mais 18 ml? Não, já transbordou com 16. Né? Professor, Então, a resposta certa é a letra D de dado. Muito bem, aí vocês que acertaram. Vamos à nossa próxima questão, então. professor, Pois não? eu fiz diferente essa questão, mas deu o mesmo resultado. Quem está falando, por favor? Luiz Felipe, O Luiz Luiz Felipe. Felipe, como foi que você fez, Luiz? eu multipliquei 20 por 10 por 5 e 3 vezes 3 vezes 3. Acho que eu fiz isso. Aí depois eu multipliquei por 8 e aí eu subtraí. E deu 16 ml. Legal, legal. Eu achei mais Subtraiu fácil. esse desse, foi isso? É, mas Ah, primeiro eu legal, multipliquei os. Entendeu? legal. Mas você encontrou o mesmo resultado, né? Sim, foi o mesmo resultado. Que bom, que legal. Muito bem, é isso aí. Então, alguém mais fez diferente? Não. Não, professor, eu fiz quase igual do senhor. Para mim não teve quase nada diferente aqui. Só foi o modo de Legal, colocar aqui as coisas. legal, legal. Importante é que todos saibam fazer a questão. Então, vamos para a nossa próxima questão. Essa é a resposta, é a letra E, então, dessa questão, tá? A nossa próxima questão... Professor, Oi? o senhor pode falar qual foi a resposta da 2? A resposta da questão 2, vamos lá. Vou pegar aqui. A resposta da questão 2 foi a letra A.
Ah, Cem- tá. Obrigada. R$ 160, de nada. Então, acho que, Vamos se eu não lá. me engano, eu acertei essa. Ah, foi? Que bom. Foi. Vou torcer para que você tenha acertado. Mas ficou alguma dúvida aqui na resolução? Não. Ok. Então, vamos lá. Sócio. Questão 4 já resolvemos agora. Vamos à questão 5. A nossa quinta questão, ela fala assim, ó. Catarina observou que 2/3 da quantidade de fotos que possui em seu celular são selfies. 3/4 do restante são fotos que salvou após ter recebido em aplicativos de mensagens. E as 26 que sobraram são capturas de tela. Verificou ainda que 9/13 da quantidade de selfies são com suas amigas. Quantas selfies com suas amigas Catarina tem em seu celular? Ora, então esse é um problema que ele deu tudo em fração para a gente aí, né? Então, olha lá. As selfies que Catarina tem no seu celular são 2/3, né? 2/3. Ó, Catarina observou que 2/3 da quantidade, da quantidade total de fotos, melhor dizendo, 2/3 são selfies. 3/4 do restante são fotos que salvou após ter recebido de outros aplicativos. Ora, se 2/3, né, do total de... Se 2/3, se eu tenho um total de fotos e 2/3 são selfies, eu vou ter, restando para completar a quantidade de fotos, 1/3, né? Então, o restante é 1/3, que 1/3 mais 2/3 vai fechar esse inteiro aqui, né? Então, ó, 2/3 do total equivalem às selfies, está aqui. O restante é 1/3, só que desse restante, 3/4 são fotos de aplicativos de mensagens. Então, ó, as fotos que tem de aplicativos equivalem a 3/4 do restante, que é 1/3. E quando eu falo em 3/4 de 1/3, é a mesma coisa que eu dizer 3/4 vezes 1/3. Quando eu faço 3/4 vezes 1/3, ó, eu posso simplificar esse 3 com esse 3, e eu tenho que as fotos correspondentes ao aplicativo, né, que são 3/4 de 1/3, equivalem a 1/4. 1/4. Ó. Isso aqui tudo, né, esse 1/3 aqui, ó, ele foi dividido em 4 partes iguais, e 3/4 dele, 3/4 de 1/3, equivale a 1/4. Só que o problema me diz o seguinte também, ó. Esse cidadão aqui, o restante, ó, o que sobrou, equivale a 26 fotos. Essas 26 fotos, na realidade, vão ser quem? 1/4 de 1/3. 1/4 de 1/3, porque os 3/4 de 1/3 eu já calculei aqui, ó, deu 1/4. Agora, as 26 fotos que sobraram equivalem a quê? A 1/4 de 1/3. 1/4 de 1/3 é igual a 1/12. Então, 1/12 é igual a 26 fotos. Ora, se eu sei que 1/12 é igual a 26 fotos, eu sei o seguinte, então, pessoal, ó, que o total de fotos, porque se eu tenho uma parte aqui única, que é 1/12, é como se eu tivesse o total de fotos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dividido em 12 partes iguais.
E se eu sei que 1/12 equivale a 26 fótons, o total de fótons vai ser quem? 12 vezes 26, que são... Ó, cada uma parte dessa aqui vai ter 26 fótons. Então, o total de fótons é de 12 vezes 26. Só que o problema não está pedindo para mim o total de fótons. Ele está pedindo, ó, quantas selfies com suas amigas Catarina tem no seu celular. E aí eu sei o seguinte, ó, que o total de selfies é de 2/3. Só que desses 2/3, 9/13 é que são com as amigas. Então, como é que eu vou armar essa conta? O total de selfies vai ser o seguinte, ó, o total de fotos, que é 12 vezes 26, vezes 2/3, que é o total de selfies, mas desses 2/3, 9/13 é que são com as amigas. Então, o total de fotos com as amigas é 12 vezes 26, vezes 2/3, vezes 9/13. E aí eu posso cancelar, pessoal. Ó, 26 eu posso dividir por 13, né? Aqui embaixo fica 1 e aqui fica 2. 26 por 13 dá 2. O 12 eu posso dividir por 3. Aqui fica 1 e aqui fica 4. É isso? Ou melhor, vamos fazer o seguinte. Eu posso dividir, ó, posso dividir o 3 por 9 aqui. Então, 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. De formas que eu posso ficar assim, ó, 12. Esse aqui foi cancelado com 13, dá 2. 12 vezes 2, vezes esse 2, vezes 3 daqui. Então, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. 12 vezes 12 dá 144. Então, 144 foram as fotos de selfies com as amigas. Quando a gente olha para as nossas respostas, a gente vai ver aqui na letra A, ó, a nossa resposta. Então, a resposta dessa questão é a letra A. Acertaram essa aí, turma? Sim. Essa daí eu tive que fazer 2 vezes, porque na primeira eu errei e eu fiquei com dúvida. Aí eu fiz e deu essa. Essa questão. Ok, mas no final das contas, Luiz, você conseguiu chegar no resultado? Sim, 244 no final. Legal, legal, então. Bom, então, se todo mundo entendeu essa questão, eu vou passar para a próxima questão nossa aqui. A nossa próxima questão, ela fala assim, ó, uma questão longa. Essas questões longas, tá, pessoal? Elas são boas porque elas nos dão mais detalhes. Então, é sempre importante a gente ler com atenção. Então, vamos lá. A questão diz o seguinte: ao preparar um salão para um evento, Carmen e sua equipe arrumaram, em filas paralelas, as cadeiras alugadas de uma empresa, de forma que uma fila só era formada após a fila anterior já estar completa com 12 cadeiras. Então, a Carmen estava formando com a equipe dela filas paralelas e cada fila continha 12 cadeiras, né? Inicialmente, eles colocaram 209 unidades de cadeiras. Em um segundo momento, eles acrescentaram 3 centenas, 1 dezena e 5 unidades de cadeiras. E, para finalizar a preparação do local, adicionaram mais 1 centena e 8 dezenas de cadeiras. Então, aqui está treinando a gente aquela escrita, né, de unidade, dezena e centena. Concluída a arrumação, Carmen verificou que 25% do total das cadeiras possuíam braços, sendo todas as demais do mesmo modelo.
Ela decidiu, então, trocar essas cadeiras com braços por cadeiras do mesmo modelo das demais. Ela observou também que a última fila não estava completa com as 12 cadeiras. Para completá-la, solicitou mais cadeiras. Bom, aí vem a pergunta do problema. Quantas cadeiras serão enviadas pela empresa para efetuar a troca das cadeiras com braços e atender à solicitação de mais cadeiras para que a última fila também fique com 12 cadeiras? Bom, então vamos entender o problema, né? Essa é a nossa última questão. O que nos foi dito? Primeiro, vamos fazer essas continhas aqui, ó. Temos que saber qual é o total de cadeiras que Carmen tem. Então, ó, inicialmente colocaram 209 unidades de cadeiras. Então, ó, 209 unidades, 209 cadeiras. Em um segundo momento, eles acrescentaram 3 centenas, 1 dezena e 5 unidades de cadeiras. Então, isso aqui é igual a 315. E depois finalizaram adicionando mais o quê? 1 centena e 8 dezenas de cadeiras. Então, 180 cadeiras. Então, no total, a Carmen com a equipe dela, pessoal, tinham que arrumar 704 cadeiras. Só que aí, o que foi que eles perceberam? Que eles tinham que trocar 25% das cadeiras porque elas possuíam braços. Então, na realidade, vão ser trocadas 25% desse total aqui de 704 cadeiras. Então, ó, se eu já 25 sobre 100 é a mesma coisa que eu botar 0,25. 0,25 vezes 704, se eu esquecer das vírgulas aqui nesse momento da multiplicação, ó, 5 vezes 4, 20, com 2, 5 vezes nada, nada, com 2, baixo 2 aqui, 5 vezes 7, 35. 2 vezes 4, 8, 2 vezes nada, nada, 2 vezes 7, 14. Quando eu faço esse somatório aqui, eu vou ficar esse zero aqui, 2 mais 8, 10, vai 1, 6 com nada dá 6, 3 e 4, 7, e aqui repito 1. Então, como eu tenho 2 casas decimais, eu tiro esses 2 zeros e 25% de 704 cadeiras, eu tenho que trocar, então, 176 cadeiras. Só que tem um detalhe. Essas 704 cadeiras, né, elas vão ser postas para formar filas de 12 cadeiras por fila, não é isso? Então, ó, quando eu divido 704 por 12, que é o número de cadeiras de uma fila, eu vou fazer 5 vezes 12, 60, 70 menos 60 dá 10, baixo 4, 104. 8 vezes 2, 16, vai 1, 8 vezes 1, 8, com 1, 9. 104 menos 96, sobram 8 cadeiras. Então, na realidade, com essas 704 cadeiras, né, eu montei 58 filas de 12 cadeiras, só que a última fila ficou com 8. Então, ó, para completar as 12, faltam 4 cadeiras. Como eu vou trocar 176, que é esse 25% do total, mais 4 cadeiras que faltam, o total de cadeiras que a empresa vai mandar para mim vai ser de 180 cadeiras. Quando eu olho para as minhas respostas aqui, eu vejo que a letra C é que corresponde aos nossos cálculos aqui. Então, a resposta, isso aí, Enzo, a resposta da 6ª questão, ou da 14ª,
é a letra C de casa. Entenderam isso aí, turma? Sim. Ok. Acertar essa questão? Eu não lembro. Ok. Acho que acertei. Professor, Ok. qual foi a resposta da 5? A resposta das 5, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foi letra A. Ah, tá. Letra Obrigada, professor. Nada. Letra A, 144. Isso. Muito bem, Lucas. E aí, pessoal? Então, ficou alguma dúvida, pessoal, aí no que a gente falou? Não. Então, essas eram as questões que nós tínhamos para corrigir hoje. Ok? Então, eu vou parar aqui o compartilhamento. Vou